essa questão de divórcio e casamento. Então, vou começar. Ô, Ju, há quanto tempo você trabalha ministrando nessa área? Há quanto tempo você está trabalhando ministrando nessa área? Como é que começou? Bem, essa trajetória ela começa com uma busca minha, pessoal. Eu tinha aproximadamente 22 anos, eu estava noiva do meu marido, e eu entrei no impasse, né? Eu pensei, bom, pela minha personalidade, pelo meu jeitinho, é bem capaz de que eu acabe divorciando, porque fiz uma autoanálise que... Antes de começar, você falou, meu, não vai dar certo. Eu entrei em desespero mesmo, porque eu falei assim, cara, se eu for pro casamento desse jeito, com essa impulsividade que eu tenho, certamente esse rapaz não vai suportar ficar comigo muito tempo, não. E aí eu entrei em uma jornada de buscar informação por meio de conselhos. Eu acreditei que se eu buscasse conselhos de pessoas mais maduras, eu iria ter uma boa orientação sobre o que eu deveria fazer no casamento. Acontece que os conselhos eram mais ou menos assim. Cada um por si, Deus por todos. Você faz o seu, ele faz o dele. Esconda dinheiro, porque nunca sabe o dia de amanhã. E aquilo tudo fechava meu coração e eu entendi o seguinte, não é possível que um casamento seja esse nível de divisão. E eu compreendi que aqueles conselhos que eu recebia, eles se tratavam principalmente da experiência pessoal de quem estava aconselhando. E não sobre uma visão ampla do que é um casamento, como ele deve ser, principalmente baseado na palavra de Deus. Então, pessoas machucadas me aconselhavam a não sofrer como elas sofreram, mas não necessariamente aquilo seria a realidade do meu futuro. E eu percebi que aquele não era um bom conselho. Até que um dia em oração... Isso antes de casar? Antes de casar. Eu estava me preparando para casar. E aí, um momento em oração, eu senti o Espírito Santo falando comigo, porque eu estava naquela busca, perguntando para quem replicou a receita, ao invés de perguntar para quem criou a receita. Então foi a partir dali que eu passei 12 meses mergulhada na Bíblia, estudando de Gênesis a Apocalipse várias vezes, só enxergando o casamento. Então eu queria entender o que a Bíblia falava sobre casamento, na intenção de proteger o meu. Eu não imaginava que, pouco tempo depois, já casada, aquilo que eu tinha buscado de bagagem para proteger o meu futuro casamento serviria também de ferramenta para auxiliar outras pessoas. E isso começou, eu tinha aproximadamente 23 anos, já estava casada nessa época, já tinha o conhecimento bíblico. Você casou novinha, né, também? Casei. Tu acha 23 anos nova? É assim, quando eu casei, a Vanessa tinha 18. Então é muito novinha também, mas acho que 20... Já tá ali uma idade boa, vai. Eu entendo assim, hoje em dia a questão da idade, me perguntam muito isso. Qual a melhor idade para casar? O que você fala? Não é uma questão de idade. Nós precisamos considerar a maturidade da pessoa concernente ao casamento. Casamento não é uma brincadeira, não é um namoro. Mas a gente vai encontrar pessoas de 20 anos maduras e pessoas de 40 anos completamente imaturas. Despreparadas para casar, isso é verdade. Exatamente. É verdade. Então, não tem uma idade, não né? é uma idade, é uma questão psicológica mesmo. De Seu nível maturidade. de maturidade, exatamente. De entendimento do que é o casamento. Então nós vamos ter pessoas de 18 anos que vai casar relativamente pela idade jovem, no entanto, a nível de conhecimento, de maturidade, ela está muito bem preparada para isso. Legal. E como que você... Eu já entendi que você tinha essa dor, né, antes de casamento. Parece que você é uma pessoa mais impulsiva. Dos dois, você é mais impulsiva, assim, você é mais... acelerada, né? Sanguínea. Eu tenho um perfil de personalidade, pastor, chamado dominância. Então, normalmente, uma pessoa de dominância, ela tem uma facilidade em agir rápido, ser acelerado, mas ele falar e pensar depois. Fazer primeiro, pensar depois, então é mais ou menos isso. Todo casal, ele tem que ter uma atenção com relação a isso, ao seu perfil. Então, eu considerando meu perfil, percebi que eu estava ali correndo certo risco de estragar tudo. Aí é o seguinte, e quando que você começa a trabalhar, ministrar sobre isso? Quanto tempo demorou para você... Porque uma coisa é você abriu a Bíblia, foi para a Bíblia... Tá, isso aqui é pra mim, eu tô aprendendo isso aqui pra mim, o que a Bíblia fala, tal, não sei o que lá, mas quando que você começa a levar isso pras pessoas? Não demora muito. No meu primeiro ano de casamento, já começou a acontecer algo estranho, né? Eu entendo aquilo ali como o processo de Deus pra o que eu vivo hoje. As pessoas, elas começavam a me pedir conselhos, e pra mim era muito óbvio o que ela precisava fazer, apesar de ser um desafio pra elas. O que elas pensavam? É o fim, né? Agora aqui é só o divórcio. Então, quando elas me compartilhavam, isso dentro da igreja, me compartilhavam o que estava acontecendo, eu dizia, o erro tá aqui, você precisa fazer isso, seu resultado vai ser esse. E aí... ela ia, resolvia, tinha resultado e trazia as amigas. Aí começava a vir um fluxo de pessoas. E meu esposo, muito observador. Esse pessoal da igreja mesmo, tal? Dentro da igreja, ali dentro da igreja, meu rol de amigos. E ele falou assim, Ju, por que você não faz a mesma coisa que você tá fazendo com essa irmã aí? Você não faz isso na internet? Eu fiz, não. Esse negócio de internet não dá muito certo, não. É muita exposição. Ele, não, tudo bem, você pode não querer fazer. No entanto, se você aconselha uma mulher e ela resolve o problema dela, imagina o que você faria com essa mesma hora que você tá dando pra ela e fazer isso pra 100 pessoas. Você resolveria no volume muito ajudaria muito mais gente, né? Muito mais gente. Então eu fui convencida por isso. Fui pra internet e comecei de maneira muito simples falar a respeito um detalhe que eu já pregava. Eu não pregava sobre família nem palestrante. Pregava normal. Pregava, isso aí eu já fazia. E sou solteira? Logo no começo do casamento? Você já pregava? Quando eu casei, eu já comecei a pregar. Qual é a sua igreja? Assembleia de Deus. Qual que é a Assembleia de Deus? Do setor da Orla lá na Bahia. É setor, não é desmembrado não, é setor Entendi. mesmo. E aí eu já pregava nesse sentido. E então, quando eu fui pra internet, que eu só fui respondendo algumas perguntas, o volume cresceu tanto que as igrejas começaram a me chamar para falar o que eu falava ali nas respostas, nas lives, principalmente nas caixas de pergunta, dentro das igrejas dos retiros. Foi muito rápido, pastor. Então, em 2024, eu já estava, com 24 anos, eu já estava palestrando, e isso foi aumentando até que em 2021 eu fiz meu primeiro evento pessoal,
que foi o Presencial. presencial, que foi o método UNI, sem saber fazer O evento. que é método Uni? O método UNI ele é um treinamento de esposas e futuras esposas. Ele tem a finalidade de pegar mulheres, receber mulheres, seja já dentro de um relacionamento ou que vai entrar, está se preparando para o seu casamento, e treiná-las acerca do que é prático. Por que eu percebi? Muitos instrutores a respeito de casamento são bastante lúdicos. Então, ame o seu marido, tá na prática. Isso é como? A gente precisa de... Tá, meu marido tá gritando comigo, o que eu faço? Né? Minha esposa tá fazendo, o que eu faço? É nível prático mesmo. Porque eu acho que... É porque no Brasil a gente tem poucas mulheres falando sobre isso, Verdade. né? Você tem bastante homens, né? Verdade. Agora poucas mulheres, eu nem lembro, assim... De cabeça, né? É bem pouco. Não. Existem algumas, mas é bem pouco. Quando eu fiz o treinamento de esposas, o método UNI, ele foi o primeiro, ainda é o primeiro, não existe outro, até o momento, nem dentro nem fora do Brasil. Na modalidade que a gente faz. Então, naquele lugar, a gente recebe mulheres com todo nível de estágio do relacionamento, desde aquelas também que o marido já não tá nem mais dentro de casa. E o que a gente vê de restauração é absurdo. Qual é o maior problema que as esposas que te procuram enfrentam? Principalmente é a questão de comunicação. Eu acho que esse aqui é o cerne principal do relacionamento, é comunicação. Vamos elencar, então vamos lá. A mulher que te procura mais comunicação, falta de comunicação, o que mais? Adultério, sexualidade. Adultério e sexualidade. Exatamente. Dá pra fazer um pódio? Qual que é o número 1, número 2, número 3? Comunicação, adultério e sexualidade. Falta de comunicação, Falta o problema de- na comunicação. O que Mas você vamos- chama de comunicação? Como que é isso? Vamos lá. As pessoas, quando elas estão com problema na comunicação, elas não sabem disso. Normalmente elas vão me procurar e eu identifico que o problema é na comunicação. E elas não estão sabendo Não disso. estão sabendo. O que elas falam? Briga demais. Tô brigando muito. Isso é um problema na comunicação. Adultério, por incrível que pareça, ele começa com problema na comunicação. E sexualidade, principalmente, dentro da comunicação. Então, se você resolver. fosse organizar um pódio, é comunicação, Principalmente. depois Adultério. adultério. Exatamente. Quando você chama adultério, você está falando a pessoa que... O adúltero que te procura ou... Quem foi traída. A traída A que te traída, procura. principalmente quem foi traída que me procura. Homens também. Mas é principalmente Homens mulheres. também procuram? Também. Não sabe o que é, porque para homem é diferente, né? A forma como a mulher identifica o adultério é de um jeito, a visão dela é um, e para o homem é completamente diferente. Então, vamos falar disso? Como que é Perfeito. isso? Quando a mulher ela é traída, a primeira pergunta que ela faz é: você gosta dela? Você se apaixonou por ela? Ela tá preocupada com o coração dele. Eu perdi ele. Eu vou perder pra essa pessoa. A primeira pergunta que o homem faz quando ele descobre uma traição é: você dormiu com ele? Tocaram no que é meu? Transou com ele ou não? Só foi Exata- beijo? Qual é o nível? Foi uma conversa? Foi um beijo ou você chegou às vias de fato? Aqui é onde a gente vai dividir. O número de homens é muito pouco dos que ficam, quando ele descobre que alguém tocou na esposa dele. É muito pouco. Mas as mulheres, diferente dos homens, eles não querem tratar sobre isso. Terminou, eu só quero cobrir minha vergonha e sair de perto. O homem é como eles acreditam que vão lavar a honra deles, é saindo da relação. Já a mulher não. Quando ela descobre uma traição, obviamente nós não estamos falando de uma totalidade, mas majoritariamente elas querem buscar como que eu resolvo isso, como que eu volto pra ser feliz, como que eu trago meu marido de volta pra dentro de casa. A visão e o comportamento é bem diferente. No caso delas, elas querem resolver logo, trazer o marido e acabar com aquela mulher perto dela. Tira ela daqui, como que eu faço isso? E o homem é diferente, ele quer ir embora e não quer que ninguém comente sobre isso. Caramba. E hoje, esse é o número 2 desse pódio, né? Mas você disse que até quando chega na situação da mulher, por exemplo, que foi traída, isso começou também com a falta de comunicação? Como que é? Inicial, o que a gente precisa entender? O que é vital? O nosso coração é vital. Se ele parar, ali a gente está comprometido, acabou. No casamento, a comunicação ela é aquele ponto vital. Se o casal ele alinha isso aqui, ele consegue alinhar qualquer outra coisa. Por exemplo, tem uma frase que diz assim: quem confessa uma tentação não confessa um pecado. Isso é comunicação. Então, se eu estou passando por algum sentimento, que ele é um sentimento perigoso, e eu tenho liberdade com a comunicação alinhada para conversar com meu esposo, com a esposa, falar: tô sentindo isso. Quando eu olhei para fulano, eu senti isso. Você ora por mim, você não vai precisar confessar um pecado. Mas eu acho que um casal, de cada 10 casais, quantos que tem a liberdade de falar isso um pro outro? É muito pouco. Se pudesse metrificar, eu diria 1, 2. Tipo, a Maria chega no João e fala assim: nossa, quando aquele rapaz me falou bom dia, me deu um negócio por dentro. Não. Acho que o marido não vai muito gostar de difícil. ouvir essa história. E a mesma coisa o contrário. Quando aquela moça passou, não sei não. Exatamente. Assim, qual que é o objetivo dessa comunicação? É buscar ajuda. Se eu consigo resolver isso sozinho, poxa, eu olhei para aquela pessoa, senti isso, eu já sei, eu preciso me afastar, parar de ter tanto contato, porque esse sentimento ele vai esfriando e logo isso vai passar. Eu consigo fazer isso só? Maravilha, você resolve ali. Mas eu não consigo, eu preciso mesmo de ajuda, porque eu tô pensando muito nessa pessoa. Um casal ele precisa ter essa maturidade de compreender que quando você se casa, você não deixa de admirar o belo. Você consegue discernir, fulano é bonito, fulano é feio. Eu consigo identificar isso. Qual é a diferença? É a forma como eu olho. Tem pessoas que elas não conseguem controlar isso aqui. E se eu tenho essa maturidade, liberdade pra levar pra dentro do meu casamento e falar assim: olha, eu preciso mesmo de ajuda. Tem até um testemunho de um pastor que ele é muito famoso, ele comenta sobre isso, algo que ele fez semelhante com a esposa, de confessar, de pedir ajuda, de oração, e ela foi lá e orou. Isso aqui é maturidade, é parceria. Mas aí, e se ela quiser orar com imposição de mãos? Tipo... Exatamente. Há uma grande probabilidade. Com imposição de Peraí que mãos. esse Satanás vai sair na base da porrada. Há uma grande probabilidade. Eu acredito que assim, a leveza, eu me recordo no meu primeiro mês de casamento. Eu sento com meu marido, sento com ele e falo assim: Di, o seguinte, nós acabamos de nos casar. Nós dois tínhamos 23 anos. E eu falei: nós vamos passar por muitas coisas, das quais nós nem temos ideia ainda de como que será. Mas eu tenho consciência que pode acontecer de, futuramente, em algum momento, você
sentir seu coração palpitar por alguma pessoa. Eu quero te fazer uma aliança com você aqui. Quando isso acontecer, eu peço que você me peça a oração. Me dê a oportunidade de lutar em espírito para evitar que um problema como esse se enraize em nosso relacionamento. Que legal, cara. E aí ele sentou e disse, pode ser que você não tenha tanta liberdade para falar, olha, Ju, eu ouvi uma pessoa e sentir isso. Você tenha medo, receio. Saiba que você tem uma esposa madura para ouvir. No entanto, se você não conseguir falar, não tem problema. Só fale assim, Ju, olhe por mim. E o Espírito Santo vai me conduzir sobre como orar. Mas me dê a oportunidade de saber o que está acontecendo dentro do meu casamento. Antes de que Satanás encontre uma brecha e faça ali um escarcéu, né? Cara, isso é muito legal, né? Se todo casal tivesse essa maturidade, compreensão ou liberdade. Possível. É completamente possível. Eu acho que as pessoas, elas lidam com relacionamento muito no âmbito sentimental. Relacionamento, ele não é só sobre sentimento, porque nem sempre você vai estar amando muito aquela pessoa apaixonada. Às vezes você vai estar, eu quero ficar um pouco só, eu não quero. Isso não é motivo de divórcio, de separação. Você precisa trabalhar no relacionamento no âmbito racional. É na razão, casamento é razão. O sentimento, ele faz parte, mas ele é principalmente razão. Se a gente for agir sempre no âmbito sentimental, não tem como um casamento sobreviver. Porque tem hora que você vai estar aborrecido, mulher, por exemplo, ela tem vários períodos no mês, e um desses períodos ela não quer ver o marido perto. Agora imagina se ela reage de acordo, o que acontece muito, de acordo com os hormônios dela ali. Sai de perto, não posso fazer isso, meu marido, ele é o meu marido. Então eu preciso respeitá-lo independente do que eu estou, do meu estado emocional naquele momento. Não tenho condição de falar, não tem problema, meu bem. Você me dá um momento, por favor, eu tô precisando ficar sozinha. Pronto, resolve isso. É racional. Se eu agir dessa forma, qual o resultado que eu terei? Normalmente a gente age e depois pensa, né? Quando pensa, e ainda reclama do resultado que teve, né? Se eu começar a pensar no depois, antes de agir, eu consigo escolher as minhas ações de maneira muito mais assertiva. E as coisas se tornam mais simples. E você vai perceber o resultado no final do relacionamento. Bom, eu abri o microfone para você, que tá ouvindo a gente na rádio. Então, se você quiser, se você já quer mandar a sua pergunta, manda para cá. O WhatsApp é 011 aqui em São Paulo. Você pode mandar de qualquer lugar do Brasil. A gente tá em São Paulo, 011 984849988. Como eu disse, você não precisa se identificar. Ju, essa diferença que você falou sobre a visão do homem quando é traído e a visão da mulher como é traída, quando é traída, eu nunca tinha pensado nisso. Se é diferente, e eu acho que você tem razão, também é diferente a forma de resolver? É diferente, porque na verdade nós estamos tratando com seres que não são apenas fisiologicamente diferentes. Obviamente, um homem ele é diferente da mulher, desde quando você olha pra eles. Mas como lidam com questões do relacionamento também é diferente. Nós estamos falando de um ser que é racional. Homens são racionais. As mulheres, elas são emocionais. Isso aqui já é muito fácil. Se você virar pra uma mulher, eu costumo usar esse exemplo e falar assim, é branco. Ela branca o quê? Não, branco é branco, ela não. Tem branco off, tem branco gelo, tem branco. Para o rapaz é branco, pronto, acabou, resolve a história, vamos embora. Então a maneira deles lidarem com isso, é bem diferente. No caso da mulher, ela quer saber o que ela pode fazer para resolver. No caso do homem, dificilmente ele vai buscar resolver. Em questão de adultério. Mas já aconteceu. Por exemplo, a gente... Como assim, dificilmente ele vai querer resolver? Não, ele quer terminar. Entende? Ele não quer resolver para restaurar. Se tiver uma prova, tá, ele falou, já era. Descobrir, vi foto, vídeo, confissão, alguma coisa, dificilmente ele quer. Apesar de poder, existe. Ju, você já conheceu alguns. Lá no retiro que a gente faz, que é focado em restauração, eu me lembro de a última edição. No primeiro dia do retiro, um casal procura a gente bem choroso, e ele era dirigente de uma igreja, estava com a sua esposa, e ele veio perguntar, falando assim, Ju, a gente veio, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Eu, sinceramente, no meio do caminho, eu pensei em voltar. Eu realmente não sei o que eu tô fazendo aqui, mas eu não quero esse casamento. E eu perguntei, por que você não quer esse casamento? Ele, pergunte pra ela. E ele havia descoberto que ela traiu ele com um colega de trabalho. E ela chorava muito, pedia perdão, e entrou num loop que todo mundo quer entrar, né? Tentar justificar porque que ela traiu. E ele dizia, como que vai ficar a minha honra agora? Como que eu vou olhar para as pessoas? Você percebe a classificação? Como que eu vou olhar para as pessoas? Eu fiz, bom, vamos dar um exemplo. A dor é diferente, do homem e da mulher, né? Então. É diferente. Com ele, atinge muito no ego, muito na identidade. Muito, se eu for homem e eu quiser continuar zelando pela minha identidade, eu preciso encerrar essa relação. Se eu continuar, não. Quer dizer que eu sou menos homem, que eu sou bobo, você chacota, os amigos vão me chamar de corno. E mulher não se importa. Ela ainda conta. Eu fui traída e restaurei meu casamento. Normalmente, rapaz, mas melhor não contar esse testemunho, não. Deixa esse testemunho pra lá. Deixa esse testemunho, que até entre eu, você e Deus, né? E graças a Deus nós conseguimos conduzi-los até a restauração. O primeiro ponto sempre foi, o que uma ovelha sua, quando te procurar, nessa mesma situação, você aconselharia? E eu aconselharia a restaurar. Eu fiz por qual meio? Por meio da palavra. Eu acredito que por meio da palavra de Deus. Quando nós estamos buscando ser parecidos com Cristo, se torna até mais fácil. Não é que não haverá dificuldade, mas se torna mais fácil tomar a decisão do perdão. Uma pessoa, por exemplo, Ju, e um rapaz que quer restaurar, o que ele precisa entender primeiro? Ele precisa primeiro entender que a identidade dele, que o relacionamento dele não é o erro que foi cometido. Ela não é só aquilo. Se, obviamente, aqui vamos entrar em um parênteses, ela realmente estiver arrependida e decidida a mudar. Porque tem questões que a pessoa ela quer continuar o relacionamento, mas ela não está arrependida. Vamos lá, uma outra pergunta, se você me permite. Você já disse que o homem enxerga diferente quando é traído, a mulher enxerga diferente quando é traída, eles estão olhando em coisas diferentes. Exato. Faz sentido. O que acontece com a pessoa que trai? O homem e a mulher. Você disse que a mulher quer sempre ficar justificando? Não. Isso, o homem? Não. Normalmente eles tentam buscar uma justificativa. Eu fiz isso por causa daquilo.
A pessoa que traiu, existem diversas formas, essa é que a gente precisa entender. Tem gente que acha que traição é só questão de caráter. Quem ama não trai. Quem ama não trai. Você já deve ter escutado isso, né? Quem ama não trai. E não necessariamente tem a ver com sentimento, porque o sexo pra mulher, ele é sensorial, ele é sentimento, ele é o envolvimento. O homem consegue dividir Eu posso falar essa palavra? Tá tranquilo, não derruba não, né? Tranquilo. O homem, no caso do homem, ele consegue dividir. O sentimento é uma coisa, o sexo é outra. Ele consegue dormir com uma mulher que não tem sentimento nenhum por ela levantar e ir embora, porque ele divide isso perfeitamente cognitivamente. A mulher não, ela se envolve mesmo emocionalmente. Na maioria das vezes, né? Porque isso também não funciona pra todo mundo. Né? Não Mas é uma regra. isso. Quando a gente fala nesses termos, nós estamos falando de um nível majoritário. Normalmente a maioria vai por que esse assim caminho. funciona. Não necessariamente todos irão pelo mesmo caminho. E no caso da pessoa que foi traída, ela pode ter diversas justificativas. Existe a traição que, inclusive, ela é iniciada pelo outro. Não, calma aí, me fala mais sobre isso. Perfeito. Certa feita, eu estava no Uber e o rapaz começou a confessar uma dificuldade que ele teve, o motorista, né? Falando, No Uber? No Uber. E ele falando de onde... Ele que traiu. Mas o cara sabia que era você? Não sabia. Eu Você tava sendo chega no chamado, lugar... me chama. E eu quieta. Ele falou assim, mano, você tava na igreja, tava, rapaz, eu terminei aí meu casamento. E aí começou. E eu fiz, tá, eu entendi. Ele que tinha que te pagar no fim. No final. E ele contou que ele é divorciado e o motivo do divórcio dele é porque a esposa ficou sem fazer relação sexual com ele 2 anos. 2 anos sem nada. No final, ele acabou caindo com uma outra pessoa e eu digo o seguinte, aqui, esse adultério, ele começou por meio da esposa. Ju, era uma questão de saúde? Não era. Era uma questão de escolha, de interpretação. Olha, eu como pastor local, já vi isso acontecer muitas vezes. Muitos casais têm uma vida de fachada, não tem sexo. Exatamente. E é bíblico, pastor. Em 1 Coríntios, capítulo 7, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, não se neguem um ao outro, a não ser que seja por mútuo consentimento, para se dedicar às vossas orações por um determinado tempo, e logo após voltem a ter os seus encontros para não serem tentados por não poderem se controlar. Então, eu sabendo, inclusive, nesse mesmo capítulo, logo no início, o apóstolo Paulo vai dizer, pague a sua esposa e ao seu marido a devida benevolência. Então, é um direito do cônjuge ter uma relação sexual. Se eu me omito, eu também me responsabilizo pela ausência de controle que a pessoa Então, possa vir quando, por a ter. exemplo, a mulher nega a vida sexual pro marido, você entende que o Começou. adultério começa por ela. Foi gerado ali. Isso não vai justificar. Então tá tudo bem? Isso não é uma justificativa. Não está tudo bem. Não é um direito da pessoa. Não é um Mas- direito cometer o adultério. Então o erro de um não justifica o erro do outro. Mas No você só tá entanto, colocando onde é que começa o problema. exatamente. Então começa ali, inicia ali, porque a gente compreende que existe uma necessidade que ela é uma questão vital. O apóstolo Paulo vai dizer, o corpo da mulher já não é mais dela, mas do marido já não é mais dele, mas da sua esposa. Então é necessário que tenha essa sensibilidade, compreensão da responsabilidade. Eu não diria obrigatoriedade, mas da responsabilidade íntima para não gerar esse tipo de adultério, porque pode vir o adultério virtual, o adultério por meio de pornografia e pode vir a consumação de fato do fato. E ele comentou sobre isso, que o divórcio dele Então ele ficou 2 anos. 2 aí- anos sem ter relação. E aí, obviamente, o inimigo ele está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando que ele possa tragar. Ele viu a brecha que estava aberta ali. O que ele fez? Leva uma ex do rapaz para manter contato com ele. Ele fragilizado, aborrecido com a esposa, ali ele caiu e hoje ele está casado com essa moça que foi fruto do adultério dele. É por isso que eu digo, tem adultério que ele é iniciado pelo outro, não por quem cometeu. O que não vai justificar, mas explica o que foi que aconteceu ali. E não só isso. Existem adultérios que eles vão começar pela necessidade da mulher. Por exemplo, por que a mulher trai? Normalmente, a mulher não trai pelos fatores que o homem trai, não é por desejo sexual. Normalmente a mulher vai trair por desejo de cuidado, de contato. Marido que nunca elogia a esposa, nunca tem tempo pra ela, nunca a trata bem. Ela chega no trabalho, aí tem um tal de Ricardo que vai falar, seu cabelo tá lindo hoje. Ela sabe que aquilo não tá certo. Você mas cortou ela, o cabelo? Não sei o Aí ela quê, começa a tal. se alimentar. O envolvimento começa aí. A ausência de reconhecimento, de elogio, de contato, de carinho do esposo, abre uma brecha dentro do coração dela que outra pessoa vem pra preencher. Novamente. Quer dizer, mesmo que... Porque, por exemplo, você tá dizendo assim, quando a mulher nega a vida sexual é um problema pro marido. É E um quando problema. o marido nega esse... Eu não sei como é que eu vou chamar. Sim, o alimento emocional pra ela. Esse contato o tempo todo, Exato. emocional, elogio, não sei o quê. Mesmo que tenha vida sexual normal. Ainda assim, porque, vamos lá, aí entra outro ponto. Quando o marido trata assim, normalmente a vida sexual ela não é plena. Porque pra mulher, a intimidade sexual, ela é uma resposta a uma emoção. Então ela pode até ter relação com ele, mas ela não está bem com aquilo. Para o rapaz, ele tá tudo bem. Ele brigou de manhã, bom namorar, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Pra ela, não. Ela vai carregar aquilo, inclusive, pra intimidade. Então, ainda que tenha relação sexual, pra ele vai estar ok, mas pra ela não tá. Então, existe uma abertura ali, que, obviamente, se ele não preencher, ela vai ficar ou numa necessidade emocional, ou aquilo vai ser preenchido de uma forma incorreta. E aí entra por isso que a palavra de Deus vai dizer que o marido deve amar a esposa. E você tem essa ideia, ou algum dado, por exemplo, quanto tempo demora? Por exemplo, o Ricardo lá no serviço, que tá falando, nossa, hoje você não sei o que, hoje você não sei o que lá, até a mulher cair nessa lábia, e quanto tempo demora pro homem cair nesse negócio? Eu acho que o homem cai mais rápido, né? O homem cai bem mais rápido. No caso da esposa, da mulher, não existe um tempo para metrificar. Depende muito de quanto ela tá sofrendo. Não de quanto tempo o rapaz está investindo, mas de quanto ela tá sofrendo dentro de casa. Esse é um ponto. Para o rapaz, ele só precisa se justificar. Ela não namora comigo, é por isso que eu fiz. Eu me recordo de um homem que ele veio chorando em um atendimento. Chorava muito, dizendo que não sabia o que fazer, porque ele se sentia muito sujo.
porque ele pagava prostitutas para ter relação sexual. Porque ele achava... Mas em casa não tinha também. Não tinha em casa. A esposa sempre... E era pior. Ela não só negava, ela enxotava. Então, sai pra lá. Aquela humilhação... Não gosto, não me toque. Então, assim, aquela humilhação fez com que ele interpreta... Olha a interpretação dele. Se eu for conquistar uma mulher, é mais traição do que se eu pagar para uma mulher. Então, ele foi por esse caminho, queria resolver isso. Obviamente que isso se resolveria tratando o cerne do problema, que era a intimidade e a sexualidade. Na verdade, era a mulher dele, o problema. Porque é uma mulher que faz um negócio desse com o cara. E quando você encontra essas pessoas que dá vontade de bater, mas a gente não pode falar isso. Não pode. Não. Aí a gente primeiro, né, pede ao Espírito Santo que nos ajude. E aconteceu recentemente. Eu tava numa palestra, a moça pediu uma palavra pra tirar uma dúvida, dizendo que já tava dormindo em outro quarto, que o marido dela ficava indo atrás dela e ela queria separar. Queria um respaldo bíblico pra isso. Eu fiz, olha, você não tem respaldo bíblico nenhum pra uma separação e um segundo casamento, se esse for o seu objetivo. Nesse caso, o que você precisa fazer é vestir a roupa da humildade. Você não está enxergando seu marido como marido, você está enxergando seu marido como um adversário. E naquela ocasião, pelo que ela relatou, ele não tinha um comportamento de adversário. Tem marido que tem comportamento de adversário, mas ele não tinha. Como assim comportamento? Me fala disso aí, como que é? Perfeito. O comportamento de adversário é quando a pessoa, ela ofende, ataca com muita facilidade, se compara, diminui a outra pessoa. É como se fossem inimigos. Eles vivem como inimigos. No caso do marido dela, não era isso, pelo contrário. Ele buscava, tentava sair, ele tentava de alguma forma reconquistá-la. Só que ela já tinha construído nela mesma Isso aqui é um ponto bom pra gente falar sobre isso. Ela construiu um afastamento, uma frieza, por meio de uma programação. Eu vou tentar não ser muito técnica nesse ponto. O nosso cérebro, ele vai agir com repetição. Ele não vai entender o que é mentira do que é verdade. Ele não entende o que é ficção do que é real. O que ele vai entender? O que é repetição. Ele vai trabalhar na repetição. Quando você repete demais um comportamento ou uma palavra, vai gerar uma sinapse neural, que é um caminho ali de repetição automático, e ele vai começar a identificar e estimular em você comportamento com base naquilo que você está repetindo. Então, se eu fico, tá vendo? Ele tá gordo, ele não tá fazendo isso, ele não tá resolvendo, eu estou gerando um caminho no meu cérebro que é só para identificar defeitos. Então ele vai com facilidade identificar defeito, até o que não era defeito, ele transforma em defeito. E isso vai gerar uma repulsa nessa mulher. Gerando essa repulsa, ela vai ficar com frieza, com afastamento, ela não consegue se conectar intimamente com o seu marido. Tudo que ele fizer pra ela, se ele respirar do lado, ela se irrita, porque ela gerou essa repulsa. Tem como restaurar? Tem, só fazer o caminho contrário. O mesmo caminho que eu fiz pra construir essa repulsa, eu faço o contrário. Começo a identificar, mencionar, verbalizar e buscar, até que o meu cérebro ele faça uma nova sinapse neural, um novo caminho, e ele comece a identificar. Eu diria que demora algumas semanas, pelo menos aí umas 4, 6 semanas, se ela fizer continuamente. Não vai demorar. Algumas semanas eu não acho que demora muito para quem poderia passar a vida toda naquela situação. É igual quando você tá buscando um carro, né? Você tá lá dirigindo, você fala, puxa, eu quero comprar aquele carro ali. Aí começa a aparecer o carro. Exatamente. É que teu cérebro identificou aquela imagem como uma imagem que você se interessa. Então você começa a identificar em vários... Não é que ele apareceu, ele sempre esteve ali. Você só não percebia isso. Era como se fosse um acessório normal. Mas que legal, eu não sabia que o cérebro você podia... treinar. Adestrar o seu cérebro. Isso se chama neuroplasticidade. É a capacidade do cérebro se adaptar, ser treinado para tudo e qualquer coisa que você quiser fazer. A propósito, tem na Bíblia algo parecido com isso, quando diz assim, digo fraco, eu sou forte. Ele não tá mandando mentir, ele tá falando, treine para pensar que você é forte. Porque se você pensar que é forte, você começa a agir de tal forma. E o teu cérebro manda comando pro corpo. Até aquele texto fala que se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Assim como o homem se imagina em sua alma, assim ele é. Então é a base de que você pode treinar a sua realidade apenas mandando comandos pro teu cérebro. Isso é muito intencional. Ou seja, e isso funciona pros dois, né? Não só pra mulher, mas também pro homem, pra né? todo mundo e pra qualquer situação, não só pra casamento. Mas a gente se atém ao casamento, pra qualquer situação. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se tem ouvinte ao vivo pra fazer perguntas. Eu tô abrindo... A gente começou 1 hora antes, né? Então, geralmente, as pessoas não sabiam que a gente tá ao vivo desde das 10. Mas, se você tá ao vivo acompanhando a gente, querendo se identificar, beleza. Se você não quiser, como eu disse, também não tem problema. Então, manda aí, solta o primeiro áudio, vai. Pergunta para Gil Mendes. E no caso de uma descoberta de traição, como seria a melhor forma de reagir? Perfeito. Bom, parece que você lida com isso bastante o tempo todo, né? O tempo todo. Parece que a mulher tá fazendo a pergunta que ela descobriu. Exato. E não, nem dá pra saber se o cara sabe que ela descobriu ou não. Tá? Não, normalmente é. Então, vamos lá. Bom, vamos lá. O que as mulheres costumam fazer? Ela explode, né? Ela vai em cima, quer bater, quer agredir, tal. A primeira coisa que a gente precisa entender é, quando eu descobrir uma traição, eu vou precisar levar isso numa conversa. Eu vou precisar expor. Tem mulher que descobre, ela não fala nada, ela fica quieta. E ela vai levando mesmo, que ela tem medo. Isso? Tem. Ela tem medo de falar e ele descobrir que ela sabe e ele sair de casa. Então ela prefere ficar quieta, não contar pra ele não sair. Isso existe. Mas tadinha, aí é difícil. É um sofrimento muito grande. A primeira coisa que a gente precisa entender, pastor, é a relação bíblica com isso. Biblicamente, a mulher ela precisa entender que ela tem uma decisão que ela pode tomar. Qual é a decisão que eu posso tomar? Eu quero continuar, é a primeira pergunta que eu tenho que me fazer. Eu quero separar depois dessa descoberta, ela vai decidir o que ela quer fazer. Se ela quer continuar, ela precisa levar isso em uma conversa, trazer e perguntar. Mas como é que faz essa conta? Deixa eu só, se eu quero continuar, eu sou a mulher, se eu quero continuar, eu quero parar. Deixa eu só fazer um pedido. O programa começou hoje 1 hora antes, e essa semana vai ser assim, porque é uma semana especial falando sobre relacionamentos, por conta do Dia dos Namorados, tá chegando aí. Você que está ouvindo a gente, fecha para mim aqui. Você que está acompanhando a gente pelo canal do YouTube, aqui da Unidade FM, ou do César Cavalcante,
Se você está achando esse papo interessante, agora mesmo o Assolante falou, pô, esse assunto é de utilidade pública, não sei o quê. Então, se você entende que esse assunto é importante, copia o link, vai lá nos seus stories e posta. Pessoal, acompanha isso aqui falando sobre relacionamento. Ajuda mais pessoas, ajude para que mais pessoas entrem nesse conteúdo aqui ao vivo e talvez até consiga fazer perguntas. Porque, graças a Deus, eu tenho um canal grandinho no YouTube, muita gente vai ver depois. Só que depois não tem como entrar ao vivo fazer pergunta, não tem como fazer comentário e participar. E às vezes, uma pergunta que você faça, um comentário que você faz e que eu trago aqui para a mesa, pode restaurar uma família, pode juntar uma família, pode... O Thiago está dizendo, pô, já até mandei nos grupos da igreja. Boa ideia, Thiago. Então, você pode copiar o link aí do YouTube, manda nos, sei lá, grupos, manda aí para as pessoas, fala, gente, tá um assunto aqui muito interessante, porque eu não me lembro de outro programa onde a gente está falando assim abertamente sobre adultério e o que fazer. Adulterei, o que eu faço? Meu marido adulterou, minha mulher adulterou, o que eu faço agora? Então, eu vou fazer essa pausa aqui só para falar para você que você pode fazer perguntas aqui no ao vivo. O WhatsApp está aberto, 984849988, é 011 aqui em São Paulo, você já sabe, 011 São Paulo, 984849988. E se você entende que esse conteúdo é de valor, dê um like, se inscreve no canal, mas especialmente copie o link e divulga para que mais pessoas entrem. Porque talvez a sua postagem, a sua divulgação, pode ser responsável por resolver uma família, né? Juntar uma família. Isso realmente não tem preço, tá? Quando a gente fala curte, dá o like, não sei o que, é mais para o posicionamento do canal, mas se você divulgar essa live agora e a pessoa entrar ao vivo, com certeza mais pessoas serão alcançadas e de tabela realmente abençoadas, beleza? Então eu volto aqui, desculpa, Ju, vamos lá. Você está falando, pode responder aí a pessoa. Perfeito. Quando ela descobre, a primeira coisa que ela tem que definir é o que ela quer fazer. E normalmente essa resposta ela não é imediata. Tem gente que acha que tem que tomar uma decisão naquele momento. Eu vou precisar administrar e assimilar a informação que eu acabei de ter, de que o meu marido, ele tá tendo um caso com alguém, ou um caso, ou foi um momento, enfim. Preciso administrar isso bem. Depois disso eu vou levar em uma conversa, já entendendo o que eu quero fazer. Eu quero continuar, porque a conversa vai depender do que eu quero. Se eu quero continuar, esse é o caminho. A primeira pergunta é, como isso surgiu por quê? Porque se foi algum problema ali que pode ser resolvido entre os dois, eles vão resolver para que não haja reincidência. Se o cônjuge ele está disposto, verdadeiramente arrependido, e arrependimento não é lágrima, não é choro, não é só pedido de perdão. Arrependimento é comportamento. Então uma pessoa está arrependida, ela está disposta a abandonar. Não é num dia que dá para saber, né, então? Não, eu vou precisar analisar o comportamento dela. Normalmente ele vai chorar, vai pedir perdão, vai dizer que não vai fazer novamente, mas o que você está disposto a fazer para recuperar minha confiança? Eu costumo dizer o seguinte, quem quebra é quem tem que consertar. Então se eu quebrei sua confiança, eu preciso te provar que eu mereço mais uma oportunidade de confiança. E eu já vi casos de... Isso dá vontade de rir, mas é sério, chorar ou rir, de um marido que traiu a esposa descobriu, e aí ele chorou, pediu perdão e tudo mais, ela falou, tá, tudo bem, se você quiser que eu te perdoe, eu posso perdoar, mas aí você não vai ter mais senha no seu celular, você vai me dizer onde é que você tá, eu quero saber, você vai ter que fazer. Ele falou, não, porque eu só vou dar minha senha no celular se você me provar que confia em mim. Tá de brincadeira. Esse cara tá de brincadeira. Tá de brincadeira comigo. Quer dizer, você quebrou e ainda eu que tenho que te provar que sou digna da sua confiança. Você... Não existe isso, mas... então esse cara tem um brincalhão, né? Então não é que ele voltou e fez de novo. Então, assim, você percebe que não existe, de fato, um desejo de arrependimento. Eu quero voltar nesse assunto, mas vamos lá. Um parêntese aqui. Senha, pode isso, Arnaldo? Tipo assim, minha mulher não tem a minha senha, eu não tenho a dela, pode isso? Não, eu digo assim, ó, quem quer privacidade fica solteiro, não casa. Não existe privacidade em casamento. Qual é o território de Satanás? São as trevas. Então tudo que está em oculto é onde ele tem ali uma gama de possibilidade de trabalhar. Se eu quero evitar cair num erro, eu preciso abrir as informações dentro da minha vida para o meu cônjuge. Dessa forma, eu não vou estar limitando nem condicionando-o a ter uma certa insegurança por não conhecer determinada área da minha vida, mas também eu estarei protegido no sentido de, meu cônjuge ele tem acesso a mim, eu vou evitar fazer alguma coisa que não seria bom para o meu relacionamento. Não, senha no casamento é algo que é uma cultura não cristã que muitos cristãos estão utilizando. Inclusive, uma vez um pastor falou comigo, cada casa tem uma lei. E na minha casa, a lei é que minha mulher não mexe no meu celular. O resultado é que alguns meses depois foi descoberto uma traição dele. Então, assim, normalmente, quem esconde... Meu marido não pode acessar meu celular é porque tem alguma coisa que está acontecendo ali que ele não poderia ver. E se ele não poderia ver, é porque ele não deveria estar fazendo. Né? Eu não digo para uma pessoa que é desequilibrada, que ela pega o celular e fica procurando, olha, aumentou mais um seguidor. Eu falo que você tem que ter controle, né? Para você ficar ali... Tem limite também, né? Tem marido que não permite que a mulher siga homens. Como assim? Tem muitos homens que estão gerando muito conteúdo legal, tá, não sei o que lá. Então tem limite também. Tem que ter um bom senso, na verdade, um bom senso. Nesse sentido, o acesso ele deve ser dado, mas quem tem acesso precisa ter domínio das suas emoções para compreender o que ele vai fazer com aquele acesso. Não faz sentido a mulher ficar contando o que acontece muito, né? Quantos seguidores subiu, por que essa pessoa que tá seguindo, não faz sentido. Eu já vi homens que bloquearam o celular porque a esposa toda vez que pegava, ela encrencava com tudo. E às vezes não era nada demais, era uma conversa com minha tia. Por que você tá conversando com sua tia? Então, era nesse nível. Aí
limitava o acesso por essa questão. Não é o que deveria acontecer, porque não existe privacidade dentro do casamento, não de um casamento sadio. Entendi. Bom, vamos lá. Tem mais perguntas? Solta aí se tiver. 011 aqui em São Paulo, o WhatsApp, né? 98484-9988. A Jéssica, ela tá falando o seguinte, eu já fiz alguns treinamentos com a Ju lá em Salvador. Ela é simplesmente sensacional e tal, aprendi muita coisa, tal. Pô, que legal. Que legal, Ju. Glória a Deus. Quem quiser ser mais ativo em qual rede? No Instagram. Instagram, qual que é o seu arroba? @jumendes.of. Jumendes.of. Jumendes.of. Então já dá pra seguir lá. Vamos lá, solta o próximo aí. Bom dia, quero fazer uma pergunta. Como tratar com uma pessoa que, no casal, a parte do marido, ele é narcisista, não reconhece seus erros, ignora sua esposa, nos maltratos, não alimenta a alma dela, quer ter relacionamento sexual, porém não reconhece os seus erros. Como lidar com uma pessoa dessa? É bem complicado, né? Eu costumo dizer assim, a questão do narcisismo, obviamente você vai poder avaliar para ver se está dentro da característica do que está acontecendo ali, mas nem sempre é o narcisismo. É porque quando existe a doença do século, todo mundo quer ter ou quer diagnosticar com isso. Então eu não vou muito... O narcisismo até 15, 20 anos atrás, ninguém falava. Exatamente. Então agora todo mundo tem TDAH, todo mundo é mais ou menos por aí. Eu não gosto muito de diagnosticar. Então assim, a pessoa ela pode ser orgulhosa. Então pelo que eu ouço, eu tô ouvindo uma pessoa orgulhosa, não necessariamente uma pessoa narcisista. Mas obviamente... Porque tem diferença, né? Existe uma pessoa orgulhosa, normalmente, é aquela pessoa que ela não consegue reconhecer um erro. Ela acha que reconhecer o erro ou reconhecer uma limitação é ser inferior, e isso pode acontecer e acontece bastante em relacionamento também. Eu acredito que a esposa, eu não sei se ele está perguntando para aconselhar ou se é o caso dele. No caso da esposa, enfim. Mas são... Não, mas ele falou marido narcisista. Então, se ele for falando dele, ele é um narcisista. Não sei. Eu acho que não, porque o narcisista não iria se identificar como tal, não. Eu acho que é mais para um aconselhamento mesmo. Levar uma pessoa para esse entendimento não é fácil. Você precisa ter um cuidado na hora de falar. Se você falar, olha, César, você é narcisista, pronto, bloqueou a pessoa aqui, ela não vai te ouvir mais do que vai seguir. Mas você pode passar a direção. É até assertivo quando você passa a direção, meu bem não, você tá no aconselhamento, né? Então vamos lá. César, quando você estiver nessa situação com sua esposa e você age assim, aí aponta um erro dele, né? E você age dessa forma aqui, você vai ter esse resultado aqui. Mas se você fizer dessa forma aqui, você vai ter esse resultado. É quase que com uma criança mesmo. Quando eu falo isso, tem gente que fala, mas vou educar. Algumas pessoas terão que educar. Nem todo mundo casou sabendo o que é casamento. Então ela vai precisar ser exposta a ambientes onde um relacionamento é sadio para ver como é que acontece, mas ela consegue ser corrigida, você consegue corrigir, obviamente vai ter que repetir algumas vezes de uma forma diferente para ver onde é que ela consegue identificar. Eu sendo o conselheiro, que eu acredito que ele perguntou para orientar, eu sendo o conselheiro desse rapaz, eu iria por esse caminho. Não invalida, não corrige. Se você quiser acabar com o conselho ali, é olhar para esse rapaz e dizer, você está errado. Não use esse termo. Eu digo, olha, eu entendo como você fez, mas eu acredito que você poderia fazer ainda melhor. Eles sempre querem fazer ainda melhor. Então você poderia fazer melhor. Quando você faz assim, você faz melhor. Quando você faz dessa forma, você não está agindo de uma maneira tão inteligente. Eles sempre vão buscar, o narcisista, o orgulhoso, sempre vai buscar ter um reconhecimento melhor. Tá vendo aqui quando você fez? Isso aqui foi muito bom. Valida. Aí é o pão, carne, pão, né? Valida, corrige e termina elogiando de novo. Isso vai diminuir o peso de uma correção. E isso vai ter que ser feito algumas vezes, trazer para perto. Eu acredito que seja uma questão de aconselhamento no caso dele mesmo. 42 não, o telefone é o WhatsApp, né? 984849988, você manda seu áudio pra cá, já atendemos 2, nenhum que se identificar. Hoje tá liberado não se identificar. Então vamos pro próximo, solta aí, Cláudio. Bom dia, pergunta para Jumendes. E com a chegada dos filhos, sem rede de apoio, como manter a chama do casal acesa? Eita, que maravilha. Veja o exemplo da irmã aí que fez a pergunta, né? O negócio de manter a chama. Mas ela estava do lado do rádio no último volume. É isso aí mesmo, pessoal. Então, quando você for mandar a pergunta, você aumenta o volume do rádio, no máximo, aí você chega perto e manda o áudio. Muito bom. Vai, Ju. Muito bom. A chegada dos filhos, muita gente deixa de ser esposa quando se torna mãe. E o homem deixa de ser marido quando se torna pai, porque ficam impelidos ali só na questão da educação. Não existe uma rede de apoio, Ju. O que eu posso fazer? Tem horário, esse menino tá na escola, naquele horário ali, você busca ter uma intimidade melhor com seu marido. Ele tá no quarto, porque tem gente que fala que não tem rede de apoio, mas também coloca o filho no meio da cama. Você não vai ter intimidade nunca. Você dorme com essa criança no meio do casal. Quarto de criança é quarto de criança. Tem mãe que quer me matar quando eu falo isso. Mas eu digo, se você quiser manter a conexão entre o casal, não bota teu filho no meio de vocês, coloca ele no quarto dele. Meu filho não consegue, ele consegue tudo que os pais treinaram pra fazer. Então, às vezes é a mãe ou o pai que não consegue. Né? Não tem essa história, mas o bichinho é pequenininho, não sei o quê. Mas você acostumou ele assim. Exatamente. Então acaba tendo, não tem um espaço do casal. Qual é o espaço do casal dentro da casa? É o quarto. Então, se até dentro do meu quarto o menino tá, então eu realmente não vou ter espaço. Como é que eu vou namorar se o menino não tá no meio do casal? Eu aconselho que todo casal, ele tenha um dia na semana que é do casal, não é da família, não é pra levar os meninos junto. É o dia do casal, é só eles dois. Nesse dia não pode ser o dia todo, por causa de questão de trabalho, coloca o turno do casal, manhã e tarde, ou tarde e noite, ou só noite, mas que tenha ser um momento que é só deles dois, deles saírem, conversar, não sobre pagamento de conta, sobre menina, educação, problema de escola, não, nada disso. É pra falar conversa gostosa, um com o outro, intimidade, lembrar do que faziam antes. Podem buscar um lugar diferente
pra namorar, que aí tem um bom senso. É um lugar, um hotel, um resort, uma pousada, algo diferente. Júlia, eu não posso. Tudo bem, faz dentro de casa, mas faz uma coisa legal, prepara um jantar, leva ela pra sair, dá uma volta e volta pra dentro de casa. Deixa o menino no quarto, dá uma maracujina pro menino, não tem mãe, não tem pai perto, mas tem uma irmã, uma amiga, né? Tem uma amiga que fala assim, irmã, é o seguinte, lá em casa hoje, eu vou precisar cumprir meu papel, que a Bíblia tá mandando. Então assim, você fica com os meus hoje, que amanhã eu fico com os seus, né? E aí a gente vai combinando aqui, eu não preciso ter pai e mãe perto, eu só preciso fazer amizade. Quando tem gente falando, não tem rede de apoio, você não tem rede de apoio, porque você é fechada. Você não faz amigo com as pessoas, você não tem uma interação. Se você fizer amizade, você vai ter uma rede de apoio ali. Não, obviamente, tu não vai abusar. Mas uma vez ou outra, faz um acordo ali, amiga, na sexta eu fico com o teu, no domingo tu fica com o meu, e a gente vai fazendo alguma coisa ali. Isso é importante, é usar a criatividade, só não deixar ser levado. Tem gente que diz assim, meu casamento entrou na rotina. Todos nós temos rotina, o ser humano vive de rotina. O casamento, ele é uma rotina. Agora, o tipo de rotina que vai determinar a qualidade do relacionamento. Porque tem gente que na rotina dela é ter intimidade 3, 4, 5 vezes por semana. Isso é uma ótima rotina. Tem gente que a rotina dela tem encontro de 2 em 2 meses. Isso é péssimo. É muito afastamento. Então, assim, tem mãe que ela não consegue sair, se divertir. Existe uma periodicidade ideal, Ju? Todo mundo pergunta isso. Não existe um número, uma frequência que seja o ideal. Porque, assim, o que é o ideal? O que tá bom pros dois. Sempre no casamento, um vai ter mais disposição sexual do que o outro. Então, quem tem mais disposição vai dizer assim, pra mim, todo dia. Todo dia a dia. Todo dia a dia. Já tem outro que vai dizer, não, pra mim tá bom 3. Aí entra no acordo, nem eu nem tu, vamos 4 vezes por semana. E aí entrou num consenso, fica satisfatório pra quem gosta muito, fica confortável pra quem não tem aquele mesmo ritmo. Eu só digo assim, não deixa a semana acabar. Né? Não deixa a semana acabar, porque se deixar com tanta atividade, tanta distração, você vai abrindo mão disso, você vai deixar de ser cônjuge, vai deixar de ter intimidade, vai se tornar amigos dentro de casa, e aí você perde aquela qualidade do relacionamento que tem que namorar mesmo depois. Antes de colocar o próximo aqui das perguntas, porque a produção já falou que tá chovendo de perguntas. Antes de colocar o próximo, o que mais que você acha interessante falar, sem que venham as perguntas, sobre esse assunto? Por que o casamento dura cada vez menos? Ou sobre a pornografia, ou sobre... Aliás, pornografia a gente nem falou ainda, né? Podemos até deixar para amanhã, porque eu acho que é um outro assunto muito longo, mas a gente tá falando aqui sobre adultério, né? Então, o que mais que você acha que é legal falar antes que venha uma pergunta e acaba que você não tratou algum assunto que você acha importante? Perfeito. Tem uma passagem bíblica que Jesus vai dizer o seguinte: o homem que cobiçar a mulher já adulterou com ela. Eu costumo dizer que o adultério, ele começa na mente. Ele é um planejamento. Freud vai dizer que o pensamento é o ensaio da ação. Então, quando eu começo a pensar, alimentar e cogitar aquilo, eu estou me condicionando a viver aquilo em algum momento. O adultério, ele não começa no belo dia que você acorda e fala assim, quer saber, hoje eu vou trair minha esposa, hoje eu vou trair meu marido. Não é assim. Isso é uma sequência de erros que são cometidos antes do principal erro, que é do adultério. Nós precisamos levar em consideração que um casamento, ele é uma instituição. E como instituição, ele precisa ter regras. Toda boa instituição, ela precisa ter regras, que essas regras não são para punir, mas para proteger aquele casamento. Quando um marido ou uma esposa, eles vivem uma relação onde cada um tem sua própria regra, ou o próprio relacionamento não pode ter algum tipo de norma para conduzir, né, a segurança deles, eles estão comprometidos a cometer erros que talvez sejam irreparáveis. Por exemplo, o adultério, para algumas pessoas, é um erro irreparável. Para outras, tem como restaurar todo caso, todo adultério? Nem todo. Eu gostaria de que todos fossem restaurados, mas nem todo é possível. Então, antes da gente cometer um erro como esse, ou ir para uma direção como essa, precisamos estabelecer algumas leis, algumas regras dentro de casa. Por exemplo, eu falo uma coisa que algumas pessoas levantam uma questão, acham polêmica e tudo mais, mas eu continuo defendendo isso, que não existe amizade entre homem e mulher. Uma amizade íntima, você pode ser colega, ser irmão, você pode comungar com aquela pessoa, mas uma intimidade, aquela amizade, vou sair pra jantar com um amigo, vou pra tal lugar com um amigo, ficar até tarde da noite em ligação com uma pessoa do sexo oposto, eu acho isso um perigo. Até mesmo porque, pra mulher, ela não precisa de muito, ela só precisa ser alimentada emocionalmente pra se apaixonar por aquela pessoa. E se ele for um homem casado, se ela for uma pessoa casada. Então tem algumas regras que precisam ser estabelecidas, que eu digo que em todo casamento. Existe isso de que a pessoa, é minha amiga, não sei o que, é meu amigo. Não, tem isso? Não, existe demais. Mais do que eu não. Existe demais, inclusive dentro da igreja. Não, eu vou ali que fulana de tal precisa de mim pra fazer um reparo na casa dela e vai. E a esposa diz, não quero. Carona, por exemplo. Eu acho um detalhe, isso aí tem que tomar um cuidado. Você vai estar sozinho dentro de um carro, eu digo que carro é a extensão da casa. Você vai estar sozinho, aí todo dia eu dou carona pra minha colega do trabalho. Uma hora isso vai dar problema. Eu me recordo que alguns anos atrás eu falava sobre isso. Não existe amizade entre homem casado e uma pessoa do sexo oposto e vice-versa. E uma pessoa, ela defendeu isso é conversa de mulher insegura. Eu falo, uma coisa segura é que a gente não é, mas a gente também não é imprudente. É diferente. Você ser prudente, você ser uma pessoa ciumenta, por exemplo. Existe essa diferença. E o resultado, ela achava que era muito normal o marido dela ter amigas e levar essas amigas para o trabalho e ajudar, e enfim. Até ajuda, ela precisa ser com bom senso. O resultado é que esse marido, depois de um tempo, ele realmente foi embora com essa mulher e não voltou até hoje, não voltou. E ela voltou contando essa história. Lembra quando tu disse, mulher, tu acredita que ele foi? Eu fiz, eu acredito, porque quando a gente fala que não existe... Ela que não acreditava, né? Ela que não acreditava, exatamente. Não acreditava e depois viveu. Então, assim, vai acontecer com todos, existe uma grande probabilidade. Então é melhor evitar. Regras como essa precisam ser alinhadas, seguidas e respeitadas para que o casamento continue em segurança. Ju,
você faz um evento super grande, não sei se você tem foto, você trouxe fotos? Não. Tem vídeos aí, o Dio pode compartilhar. Tá aí. Se você puder, manda aí. Vamos ver se a gente coloca. Perfeito. Mas por que você faz só na Bahia? Esse negócio? Que pergunta boa, né? Inicialmente... Minha filha, vem pra São Paulo, caramba. Inicialmente foi porque, quando Deus mandou fazer esse evento, eu falei assim, Jesus, eu nunca fiz evento na vida, como é que eu vou fazer? E ele me descreveu tudo que tinha que fazer, e até hoje. Como nós fazemos o Método Uni, a última edição a gente recebeu cerca de 2.000 mulheres, então é como fazemos até hoje. Nós fizemos uma edição esse ano nos Estados Unidos e pretendemos ainda esse ano fazer aqui em São Paulo, uma edição bem maior. O objetivo é fazer um evento, o Método Uni, que é o mesmo que a gente faz, só que ele no sentido global. A gente vai fazer aqui, onde poderemos reunir as mulheres. Por que eu fazia só lá? Porque era confortável. Eu fazia, as mulheres vinham e viajavam, mas eu compreendi. E você ficava em casa, né? Só eu vou lá, falo e volto pra minha casa. Exatamente, porque era confortável. Mas depois disso eu percebi uma necessidade de levar para outras regiões. Então ainda esse ano nós estaremos aqui em São Paulo e também ainda esse ano nós faremos uma outra edição em Portugal. Já está no radar. Tá, online. Tem um evento que vai acontecer online, uma imersão no mês que vem, né? Me fala desse evento rapidinho. Exatamente. Bom, o que acontece? Existe uma dor muito grande no meio, eu vou falar do povo de Deus, mas não apenas, em nosso meio. Principalmente é por causa da falta de conhecimento. As pessoas elas acham que casar é só juntar a escova e morar junto com a pessoa que você ama e não leva em consideração a questão de personalidade, intimidade, passado, cultura, educação, enfim. E isso vira um choque dentro do relacionamento. Quando eu decidi fazer a imersão, que se chama Imersão Intimamente, o objetivo dela é trazer luz sobre o conhecimento a respeito do adultério, da comunicação e principalmente da sexualidade. A gente acha que Então essa imersão vai tratar basicamente 3 pilares. Adultério, comunicação e sexualidade. Exatamente. Nós vamos somar dentro da imersão conteúdos bíblicos da neurociência e também da fisiologia do corpo humano. Porque muitas vezes a gente fica só ali com o que está na Bíblia e não leva em consideração a questão hormonal, como que o comportamento fisiológico da pessoa e por que está tendo alguns impasses. Tem coisa que tem gente que está orando pro relacionamento, mas não é só oração. Tem um comportamento assertivo que você pode tomar para resolver determinados problemas. Tá. Quantos R$1.000 custa essa imersão? Deveria ser disso tudo, né? Não, deveria ser pelo menos aí, vamos falar uns 2.000, eu acho que vale a pena, porque o divórcio é muito mais caro. Um casamento, exatamente. Muito bem, o divórcio ele é muito mais caro, mas que vai ser 1.000, né? Então. Pois bem, essa imersão, incrivelmente, nós vamos fazer, pelo menos nesse primeiro lote, vai ser R$29,90. R$29? Exatamente. R$29? São 3 dias, vai ser R$29,90, mas é no primeiro lote. Mas tem que ir lá na Bahia. Não, vai ser online, nós permitiremos que pessoas de todo lugar do mundo possam receber. Que legal. Vai ser muito interessante, pastor, porque assim, inclusive essa parte do 29, deixar muito claro que é só no primeiro lote, então se demorar demais, aí vai ter, já vai ser um outro valor. Normal. Hoje dá pra fazer ou ainda não? Amanhã a gente vai dar uma boa notícia pra eles? Então, vamos liberar amanhã? Pronto, vamos fazer assim. Tá, vamos lá. Antes do próximo, começou a chegar aqui também pessoas que não... Olha que interessante, né? Porque o programa aqui é rádio, né, em São Paulo. Então, a pessoa vai conhecer minha voz, porque escuta o programa, meu marido também escuta minha mulher e tal. Aí ele mandou por escrito. Algumas pessoas mandaram por escrito. Então, vamos lá. A produção vai selecionando e eu vou colocar aqui pra você. Por exemplo, olá, bom dia, não quero me identificar. Tive um casamento por 20 anos. Opa, então parece que já acabou. Eu vou ler aqui, eu tô lendo junto, tá? Eu tive um casamento por 20 anos. Quase 20 anos. Nos meus primeiros 8 anos de casamento, houve uma traição, por minha parte. Houve um reconciliamento, ele diz aqui, entre aspas, mas não teve perdão da parte dela. 4 anos atrás, ela me traiu, alegando que eu tinha que sentir a mesma coisa que ela sentiu. Eu perdoei, passou 4 anos, ela me pediu divórcio. Estou 2 anos separado, sou pastor, não em exercício, mas amo ela. O que eu faço? É forte, meu. Quando a gente fala sobre a questão do perdão, não é só continuar. Tem gente que pensa assim, pastor, não, eu descobri uma traição, eu vou continuar, eu perdoei. Perdoar é uma coisa, continuar é outra. Você pode continuar, mas se você não perdoar verdadeiramente o erro que foi cometido, você não vai conseguir restaurar de fato o seu relacionamento. Aí vem o jogar na cara, o brigar excessivamente, o ficar inseguro continuamente. A desconfiança, ela é permanente, porque não houve a liberação do perdão. Né? Exatamente. E pode culminar no erro de tentar devolver, que foi o que acabou acontecendo, tentar devolver. É comum essa história de que a pessoa quer devolver? Não é pra mulher, não. Para a mulher não é tão comum, não. Não, pelo menos no nosso meio. Existe uma possibilidade de restauração. Eu digo assim, a restauração, ela precisa começar, primeiro, pessoal. A restauração de um casamento, ela é inicialmente uma restauração pessoal. Então eu preciso fazer uma análise de como eu tô agora, o que aconteceu, o que eu fiz e o outro fez para chegar naquele ponto. Existe o interesse da outra pessoa? Porque biblicamente ele tá liberado, porque ela divorciou, ela adulterou e o abandonou. Então ele biblicamente está liberado para formar uma nova família. Mas pelo que eu entendi, ele não quer formar uma família, ele quer restaurar essa. A reconquista, ela não é algo que vai ser da noite pro dia, apesar da gente ficar ali com um ímpeto. Então vamos lá, pelo jeito, ele caiu. Ela disse que perdoou, mas ela estava com os dedos cruzados o tempo todo. Ela não perdoou nada. Não teve perdão. E aí depois ela também aprontou. E aí depois ela separou. Então você acha que ela volta? Não, é difícil, né? É difícil. Não é impossível. Porque eu já vi muita coisa, pessoa de restauração, assim, de pessoas que estão há 5 anos separados, divorciados mesmo, e casar novamente. Não é impossível. É difícil. Há um caminho. Primeiro, esse caminho precisa ser pessoal, dele. De reconstrução, até em espírito mesmo, porque ele, não sei se ele era pastor na época que aconteceu o adultério, mas existe um erro gravíssimo
que foi quebrado inicialmente por ele. Alguns erros, eles são irreparáveis. Alguns erros são irreparáveis. A primeira pergunta que ele tem que fazer, ela está interessada em uma restauração? Existe uma possibilidade de eu pelo menos tentar reconquistá-la? Se não houver essa possibilidade, então pelo menos tem uma reconstrução em Cristo, porque de repente Deus pode dar uma possibilidade, como ele foi traído, foi abandonado, deixado e tudo mais, ele cometeu um erro, mas continuou. No caso dele, ela traiu e eu deixou, ele tem uma possibilidade de ter uma reconstrução. É uma possibilidade. Mas antes seria bom ele tentar, pelo menos, ver a disponibilidade dela no sentido de uma reaproximação e uma reconquista. Tem mais outra aqui, ó. Pastor, não quero me identificar. Eu estou ou estava num relacionamento. Eu sou muito ciumenta. Não confio em mim. Eita. Mesmo ele fazendo tudo por mim. Brigamos no sábado, ele me chamou de louca. Ele me pede para ceder, mudar, mas ele não abre mão da vida anterior. Isso me faz não confiar. O que eu faço? É muito difícil, você não tem os detalhes, né? Exatamente. Que vida anterior? Né? Porque eu falo pra mulher, confie no seu marido, e o marido dorme fora, adultera. Como é que eu vou confiar numa pessoa que já provou que não é digno de confiança? Então, às vezes, né? Ó, o ciúmes, ele tem uma questão. O ciúmes, ele não é algo que tem a ver com o cônjuge, por incrível que pareça. Normalmente, o ciúmes não tem a ver com o cônjuge, ele tem a ver com uma insegurança pessoal por causa da minha ausência de autoconhecimento. Quem não se conhece... Do ciumento, né? Você tá falando? Do ciumento, a pessoa que tem ciúmes, exatamente. Normalmente não tem a ver com o cônjuge, porque o cônjuge pode não fazer nada. Eu já vi várias vezes marido que diz, você estava comendo na rua, atrasou 10 minutos, mas não tem a ver com a esposa, é uma questão pessoal, não conhece sua identidade, não reconhece o valor, é uma pessoa que normalmente foi abandonada lá atrás, então ele fica na expectativa de que os próximos façam a mesma coisa. A pessoa ciumenta, ela precisa se tratar, porque existe o ciúmes, que ele é um ciúmes que pode ser organizado com autoconhecimento, e tem outro que é patológico, que a pessoa é doente mesmo, a nível de ofender o outro. Pra quem vive com ciumento, eu costumo dizer, não alimente os ciúmes, ou seja, o que você tá fazendo? Você chegou 2 horas, você fica tentando se explicar demais, você tá alimentando. Mas o que ela tem que fazer? Por exemplo, o cara... A minha palavra basta. A minha palavra basta. Eu tenho que ter... Senão você vai adoecer. E você vai viver a vida toda tentando explicar pra pessoa por que você não estava fazendo aquilo que ela inventou que estava fazendo. E tem um detalhe, o ciumento, ele lembra do cérebro, que ele não discerne o que é real do que é ficção? Ele consegue ver o que ele está criando na cabeça, não precisa de prova. Ele consegue construir, então você demorou 10 minutos porque você passou na casa de fulano de tal, teve relação com ele, agora você vem pra... Ele constrói uma narrativa, vive aquilo você e sente a dor. E não respondeu, não sei o que lá. Exatamente, o que foi que aconteceu? Eu não estou falando, no caso de uma pessoa que ela tá com aquela insegurança que ocorreu por causa de um comportamento do outro. Eu estou dizendo de algo que não tem um parâmetro. Ô Ju, eu como pastor já vi muito caso de ciúme excessivo, que a pessoa é doente, é ciúme doentio. Né? Eu acompanhei um caso, por exemplo, só para dar um exemplo, de um casal que o marido fazia a mulher voltar no ônibus se filmando, para mostrar para ele que ela não falou com ninguém. Aí ele chegava, mostrava o vídeo pra ele, aí ele via que ela veio no ônibus. Bom, isso aí ela não deveria fazer, eu te digo, isso então, alimenta o ciúme. Mas assim, isso não começa no casamento, né? Não dá pra perceber antes que a pessoa é louca. Aí o que faz aí num caso desse? É esse o ponto. Ninguém fica desequilibrado dentro do casamento. A pessoa já era. O que os jovens, eu imagino que tem uns jovens nos assistindo aqui. Pode até ser que piore depois, mas... O casamento, ele tende a potencializar aquilo que você vê no namoro. Então, um rapazinho que ele pega no braço e segura, agora, no casamento, isso aí vai virar um tapa, vai virar um soco, porque ele já demonstrou ímpeto pra uma agressividade. Você falou tudo. Se no namoro já segura no braço, dá uma chacoalhadinha, o que vai acontecer? No casamento vai intensificar. A mulher desequilibrada, no namoro, ela já mostra isso. Você consegue ver isso no namoro. É pra isso que o namoro existe. A questão é que tem jovens que estão namorando já pro casamento, só que você tem que namorar pra investigar. E a pessoa casa acreditando que ela vai mudar? Ela fala assim, eu vou mudar ele. Não, quando casar isso passa. Não, mas traiu no namoro, mas no casamento vai ser diferente. Não vai, porque você tá casando com a mesma pessoa. Então, normalmente, o que ela mostra... Normalmente não, é assim. O que ela mostra no namoro é uma fração do que ela será no casamento. É uma pequena demonstração. Se tá ruim no namoro, espera que no casamento vai ser pior. Se você quiser casar comigo, tem muito mais de onde veio esse, tá pessoal? Aqui é só uma amostra grátis, então... só pra ganhar um freguês. Não foi. O problema é que casei. E aí, o que eu vou fazer? Divorciar não deveria ser uma opção nesse caso, se essa pessoa realmente ela deseja ter uma restauração de família. Até mesmo porque divórcio ele não é simples pra crente. Esse programa tinha que ter 5 horas. Pronto, falei. De WhatsApp, vai. A paz do Senhor. Foi falado que muitos casais, eles se casam sem saber o que é o casamento. Eu, como solteira, tendo só um relacionamento, como eu vou saber o que é um casamento, dizendo que as igrejas, elas não dão esse amparo para jovens, não dão esse tipo de aconselhamento. Só há quando a pessoa é casada, que tem encontros de casais, mas para solteiro, não tem nenhum acompanhamento referente a isso. Como o jovem vai ter esse conhecimento? O que é o casamento? Ô, Ju, é uma lacuna, né, cara? Porque, por exemplo, é verdade isso que ela falou. A igreja, depois que você casou, aí você pode participar do encontro de casais, você pode ir do retiro, não sei do que lá, seminário pra não sei o que lá. Mas e a pessoa que tá casando? Você falou uma coisa aí que mexeu, porque, por exemplo, se o cara segura teu braço quando tá namorando, é uma pequena demonstração, é uma amostra grátis que vai vir pela frente. Mas ela tinha que aprender isso em algum lugar antes de casar, cara. A responsabilidade é nossa. Pastor, eu digo assim, os jovens, eles não têm conteúdo suficiente. Sabe por que os pastores, eles têm muita demanda em gabinete? É porque os jovens não estão sendo preparados para o casamento. A maioria deles, qual é a matemática do casamento? O estilo de vida que você veio, você tem 80% de chance de replicar. Ou seja, jovens que vieram de família divorciada têm 80% de chance de divorciarem em sua... divórcio. Exatamente. Nós aprendemos principalmente por osmose. Então, de tanto observar, eu tendo a replicar determinado comportamento. Você vai falar parecido com sua mãe, com seu pai, porque você ouviu aquilo, cresceu
cresceu naquela realidade. Então, se eu venho de um lar que ele é um lar destruído, eu não tenho uma base para entender como fazer corretamente. Eu fui buscar na palavra de Deus esse conhecimento. No entanto, o Uni, por exemplo, ele é um programa que também é para mulheres solteiras, para elas se prepararem. Eu tenho visto um movimento, não sei se fora, mas pelo menos lá na Bahia, começou, e é muito recente, um movimento de preparação para jovens, que são eventos que duram o dia todo só para falar sobre casamento. Na realidade, eu vejo uma tentativa de proteção, não pode deixar os jovens participar de um encontro, que não é retiro, é um encontro, porque se falar de sexo vai estimular. Não estimula, o que estimula é a ignorância. O conhecimento não estimula o pecado, pelo contrário, traz clareza do momento em que é reservado para aquilo ali. Eu acredito que as igrejas elas precisam dar mais atenção aos jovens nesse sentido de relacionamento, porque quando o jovem faz 18 anos, começa uma pressão. E aí, cadê o namorado? Vai casar? Fulana casou, você não casou? Começa aquela pressão de que tem que ter um relacionamento. Aí o jovem começa a procurar relacionamento não por estar preparado para isso, não por ser o momento, mas por causa de uma pressão religiosa que está tendo ali, que tem que casar. Tem pessoas que chegam a achar que casamento é mandamento. Por exemplo, eu tenho que casar porque a Bíblia... Não, você não é obrigado a casar. Casamento é uma bênção para você constituir família, mas você não é obrigado. Por exemplo, Jesus não casou, o apóstolo Paulo não casou, inclusive o apóstolo Paulo até aconselha que fiquem como ele, mas não é um mandamento. Tem gente que acha que é obrigatório, é uma obrigação viver assim, mas não há uma preparação de fato. Meu conselho para ela seria inicialmente buscar, pelo menos nos livros, em eventos como esse que já existem, onde quer que seja. Lá na Bahia? Lá na Bahia existe, mas eu creio que mas terá por aqui também. Eu tô te provocando demais, vamos lá. Solta o próximo aí, por favor. Eu queria perguntar, bom dia, é um assunto muito bom que vocês estão debatendo aí. Eu queria perguntar como um marido que tem vício, que gosta de ficar conversando com outras mulheres e tem vergonha de se abrir com a esposa, como que ele faz para se tratar, para pedir uma ajuda na igreja, porque para o homem é muito vergonhoso ir atrás de ajuda. Forte isso, viu? A sua igreja, obviamente, é um lugar de cura. Seu pastor, ele tá ali para te orientar, te instruir a respeito disso. O casamento, ele não é um tribunal de condenação. O casamento não é um tribunal. Se eu contar isso, ela vai achar aquilo, não necessariamente. Você pode levar questões pessoais, de pensamentos, de vícios e tudo mais para sua esposa, mas nós precisamos levar em consideração uma coisa. O Senhor deu sabedoria para determinados profissionais ajudar pessoas, inclusive em desafios psicológicos. O vício, ele é o seu cérebro viciado em um hormônio neurotransmissor. Então, por exemplo, é o excesso de dopamina barata, dopamina quando vê pornografia, dopamina por causa de determinados assuntos, jogos, enfim. Ele tá viciado. E ele pode ser tratado. Tratado por meio de quê? Tratado por meio de terapias. Tem caso que é de terapia. Por um tempo, nós, enquanto cristãos, demonizávamos isso. Não, a Bíblia resolve tudo, você só ora. De fato, eu acredito que a Bíblia ela tem resposta para absolutamente tudo e que a oração tem muito poder. Mas também acredito que nem todo mundo vai conseguir resolver sozinho determinadas questões e que buscando a ajuda de uma pessoa habilitada, seja o seu pastor, seja um terapeuta. Eu só digo assim, busque terapeuta que tem o mesmo princípio que você, porque ele vai entender as suas questões religiosas com determinados assuntos. Respeitar a sua fé, né? Exatamente. Já vai estar ali, não vai tentar desconstruir algo que é muito importante para você. Eu digo o seguinte, a esposa ela deve ser agente de cura, o marido deve ser agente de cura, agente do Espírito Santo dentro de casa, seja no aconselhamento, seja na instrução, principalmente em questão de vício, não de acusação, mas de ajuda, de cura. Se você não encontra essa segurança ainda na sua esposa, porque talvez ela não tenha tanta sabedoria na forma de falar, você pode buscar o seu líder espiritual, confessar o que está falando, não no sentido de, eu confessei, me dá aqui uma penalidade, mas eu preciso de ajuda, como que eu resolvo isso? E o seu líder vai instruir. Eu posso te dar uma orientação bem superficial nesse momento. O vício, ele é a neuroplasticidade, seu cérebro foi treinado para buscar prazer em determinado comportamento, seja jogos, pornografias, sexo, enfim, seu cérebro foi treinado para aquilo. Você consegue substituir isso por outro tipo de atividade mais saudável. Você também pode estabelecer, existem casais que eles estabelecem, se o vício for pornográfico, por exemplo, um acordo. Então, você me ajuda aqui a vencer isso? Eu vou colocar aqui um aplicativo que vai sinalizar para você todas as vezes que eu acessar esse tipo de site. Quando você ver isso, você me liga, você me ajuda, você ora por mim. Tem um pastor que ele fala muito sobre isso, ele diz que uma vez ele... Mas aí o cara fala isso, a mulher vai querer matar ele. Se a mulher não tiver sabedoria de fato. Aí, o que nós estamos falando é num cenário em que o cônjuge, ele tem sabedoria. E hoje, existe já uma gama de mulheres que tem a sabedoria para administrar essa informação. Toda hora que eu ver um Mas aí é que tá. Mas aí é que tá. Como ele sabe que tem, ele se... Exatamente. Ele não vai fazer isso deliberadamente. Vamos lá. Temos mais ouvinte ao vivo. Solta aí. Bom dia, pastor César Cavalcante, bom dia, Ju Mendes. Queria fazer uma pergunta. E o que você, no caso da Joate, o que ela acha de quando usa a intimidade como uma espécie de moeda de troca? Olha, se fizer isso, consegue isso. Se não fizer, não consegue. E principalmente quando o acordo não é cumprido. Obrigado e bom dia. Boa pergunta. Tem isso também? Demais. Principalmente a gente. As mulheres costumam barganhar pela sala. Se você não fizer isso, mais tarde, aí o rapaz fica se humilhando. Quase um mendigo sexual. Isso é um absurdo. Eu acho isso completamente errado, porque o sexo ele é um direito. Ele não é não, e não deve ser moeda de troca, não deve ser barganha. É um direito. E a gente precisa compreender. Amanhã, inclusive, nós falaremos um pouco mais sobre isso, com mais ênfase. Eu quero convidar quem está aqui já nos ouvindo hoje.
amanhã nós teremos um assunto bem mais focado nessa questão de intimidade e sexualidade, porque tem cada dúvida que se respira a fundo e fala não é possível, mas é real, apesar de estarmos, né, no século da informação. Nesse caso, é necessário a pessoa que está barganhando compreender o seguinte: quando, tem uma frase que até o pastor Cláudio Duarte que usa, Deus não gosta, detesta quando você faz sexo antes do casamento, você comete pecado, mas também detesta quando você não faz dentro do casamento, porque você pode estar servindo de pedra de tropeço para outra pessoa. Nunca negocie com ela. Ah, Ju, você acha certo? Não, é errado. Negociar sexo é errado. Até mesmo porque, qual é a diferença da esposa que negocia? Eu faço sexo se você fizer aquilo, pra prostituta que diz, eu faço sexo se você me pagar. Né? Só mudou a moeda de pagamento. Eita, então, a prostituta... assim, mas é isso mesmo. Exatamente. Eu tô vendendo o sexo em troca de algum favor. Toma na sua cara. Agora, vamos lá. Tem mais? Solta mais um. Abusar. Mais uma vez, Bom dia. Tá bem o volume. Como conduzir quando seu marido te traiu? Isso é importante, usar a criatividade. Com uma mulher casada, o marido dela descobriu e me contou. Só que o problema do meu marido é: você não tem provas, é uma palavra contra a outra. E não quer conversar sobre isso. Como conduzir? Ótima rotina. É respirável? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Houve já uma descoberta. Então tem uma descoberta. A pessoa já sabe, no caso do marido, parece que ele está tentando jogar com algum tipo de comprovação. Mas se existe, se já descobriu, ele descobriu por algum meio. Como que o esposo dessa mulher descobriu? Tem uma prova, para ele descobrir tem uma prova. Restauração, eu acredito que ela não deva ser a qualquer custo, pastor. A qualquer custo. Tem gente que não quer mudar. Tem Agora, gente esse cara que tá não de quer brincadeira, mudar. né? Vamos lá. Porque, tipo assim, se é mentira, então ele tem que ir pra cima desse marido e falar assim: não, peraí, você tá me confundindo, meu amigo. Você que me mostra a prova. Como? Porque se ele não deve, então ele tem que ir pra cima desse cara e falar assim: ó, vem cá, pega você, vou pegar eu e minha mulher, vamos lá na casa deles e você vai ver como é que trata. Agora. Provavelmente não é. Entendeu? Provavelmente não é. Tem coisa que dá pra você identificar. A casa caiu e ele não quer assumir. Eu quero que você me prove que eu tô traindo. Não, eu quero que você me prove que você não tá. O rapaz descobriu, então existe. Se não fosse, ia agir exatamente como o senhor falou. Ele iria confrontar. Nesse caso, esse rapaz, ele claramente não tá querendo mudar. Eu digo o seguinte: se a pessoa, ela deseja e decide viver no pecado, eu não preciso fazer parte disso. Eu acredito na restauração de um casamento após o adultério quando há arrependimento. Se não há arrependimento, haverá reincidência. E se há reincidência, eu vou mesmo aceitar ficar naquele cenário, vivendo dia após dia, ano após ano, sabendo que meu marido tem... Já teve caso de uma esposa falar: Ju, eu quero saber o que eu faço. Meu marido disse que não é homem de uma mulher só. Oxi. Eu fiz, e aí, você é esposa de um homem de 7 mulheres? Não, ele sai de casa dizendo: hoje eu vou dormir na casa de Maria. É mais ou menos assim. Então, assim, aí a escolha é sua. Eu não ficaria em um cenário onde a pessoa já falou pra mim: é você e mais outra se você quiser. Mas esse tipo de coisa, como eu falei da outra vez, né? Mostra desde antes, né? Não começa ele fazendo juras de amor, que não sei o que, você é única pra mim, depois no outro dia fala: então, casou? Então, agora eu não sou homem de uma mulher só. Depende também. No adultério tem caso que é estartado dentro do casamento. Inclusive, eu digo assim, ó, veja o namoro. Houve adultério no namoro? Se sim, você não restaura o namoro. Namoro não é casamento, você não restaura. Dali você já sabe quem é a pessoa, você encerra Você com ela. conhecer a pessoa, É o objetivo. Mostrou. É o objetivo. Não, mas Ju, eu gosto, ele disse que tá arrependido. Não, minha irmã, você vai descobrir isso dentro do casamento, é problema demais. Então você já termina ali. Alguns são. Quando é nível de caráter, alguns são. Outros são nível de oportunidade. Eu já vi gente que cometeu um único erro, 20 anos de relacionamento, foi um único erro, foi um ponto, estava verdadeiramente arrependido e nunca mais voltou. Então, assim, você vê que foi um ponto de bifurcação ali, que ele tomou uma decisão errada, mas conseguiu restaurar e não teve reincidência. Já vi, assim, Mas no caso dela, o marido, quando ele não quer confessar, ele quer continuar no pecado. Porque eu acredito que o primeiro passo do arrependimento é confessar: de fato, eu errei. E eu estou disposto a te provar que eu vou recuperar sua confiança, trabalhar para recuperar sua confiança e continuar. Mas ele tá negando é porque ele quer continuar no erro dele. O rapaz descobriu, então não tem muito o que ser feito. Então, é mentira? Ele tá mentindo? O marido tá mentindo? Então vamos lá. Mostra pra ele que ele tá mentindo. Então, se você conseguir mostrar pra ele que ele tá mentindo, eu confio em você. Porque tem uma questão. Eu também não vou colocar toda a confiança em uma pessoa do lado de fora. Né? Então, vou marcar um momento, a gente vai tirar isso aí. Vai sentar e você vai mostrar, o rapaz vai dizer o que ele tem, como ele descobriu, e você vai mostrar pra ele também ali que é ou não é verdade. Se você não conseguir provar, então de fato você tá... Bom, vamos lá. Mais ouvinte ao vivo. Antes aqui, muita gente falando aqui, né, da excelência do programa. Que legal. Glória a Deus que vocês estão gostando. Vai ser a semana inteira assim. Hoje, amanhã, só hoje, amanhã com a Ju Mendes, e vai ser muito legal. O Jerônimo está dizendo aí: pastor César, tenta amanhã ver se também vai estender o programa. O tema é muito interessante. Produção, amanhã o programa começa às 10 de novo? 10 horas? Então, beleza, amanhã o programa também de 2 horas. Então, vem com a gente. Jéssica, legal, R$29 só, quero participar dessa imersão com certeza. Faz o quê? Amanhã fala, né? Então, hoje não dá, mas amanhã você fala. O que mais? Tem aqui também... o Jerônimo, com certeza estaremos amanhã também no programa e tal. O Thiago, como que a pessoa grava o som ao lado da rádio? Isso aí é o certo. Então, você vai mandar um programa, aumenta o volume no último, fica do lado da caixa de som, aí você pega o celular e grava, igual a irmã fez aí, só para nos ajudar. Solta o próximo aí. Paz, bom dia. Diego aqui de Jundiaí. Queria parabenizar pelo programa fantástico, um conteúdo excelente, né, bem pertinente, que realmente é necessário, que falta isso nos lares brasileiros. Minha pergunta para Ju Mendes seria... na verdade, sobre como aconselhar, né, onde há um caso de traição e também agressão de ambos os lados. Deus abençoe.
traição e agressão. E de ambos os lados. É pra todo... É o problema generalizado. Ó, eu sempre aconselho separação em caso de agressão. Por quê? Vamos lá. A gente fala muito sobre restauração, sobre perdão, sobre orar. Eu acho que é completamente errado ficar insistindo para que uma pessoa ore enquanto ela está sendo agredida, porque o resultado final pode ser o que a gente viu, como por exemplo o caso de Sara Mariano, que inclusive era conterrânea, repercutiu mundialmente, a mulher sai para atender uma agenda e é assassinada pelo próprio marido. Então assim... Pelo amor de Deus, né? Ela é de lá da Bahia. Você conhecia? Não. Eu conheci a história depois de tudo que aconteceu. Era uma cantora, saiu pra atender uma agenda, inclusive, foi quando tudo aconteceu. Era o marido que tinha... Então, assim, isso acontece também dentro da igreja. Eu acho uma irresponsabilidade a gente saber que uma mulher tá apanhando, tá sendo agredida e pedir pra que ela continue orando, aguardando no Senhor a transformação. Porque se esse cara não foi transformado, primeiro, que Deus não vai invadir o coração de ninguém. A pessoa precisa desejar ser transformada. Se ele não for transformado, qual é o resultado da vida dela? Né? Eu acho que isso é muito além. Tem uma passagem... Malaquias 2, não estou recordando o versículo, que diz assim: Deus, eu odeio o divórcio, diz o Senhor dos Exércitos, e odeio o homem que veste-se de violência como veste-se de roupas. Então tenham bom senso e não sejam fiéis. Quando a gente leva em consideração isso, o divórcio ele nunca vai ser uma solução, mas nesse caso ele é uma porta de emergência, porque a vida de um dos dois está em risco. A questão do adultério, aí como que é adultério? Biblicamente falando, se a gente levar em consideração Mateus 19, biblicamente falando, a pessoa ela tem a possibilidade de divorciar e recomeçar por meio de um adultério. O casamento é uma representação da relação de Cristo com a igreja. Quando a igreja ela escolhe o pecado, ela quebra a aliança dela com Cristo. Num casamento, quando a pessoa escolhe o adultério, ela está quebrando a aliança que ela fez diante de Deus e diante dos homens com aquela pessoa. A pessoa que foi defraudada, no caso do adultério, ela tem a alternativa de divorciar e recomeçar. Quem cometeu o adultério, ela está ali, né, debaixo do peso da escolha que ela cometeu. Nesse caso, honestamente, é mais saudável aconselhar uma separação, porque existe agressão, existe adultério, existe um risco de vida, onde há agressão existe um risco de vida, está bem longe, inclusive é o único caso, pastor, que eu aconselho imediatamente separação, é quando eu sei que existe uma agressão contínua dentro de um relacionamento. Não tem muito como, né? Não tem muito o que fazer. O Marcos está dizendo assim, o texto é Malaquias 2 mesmo, Malaquias 2, 16 e 17, maravilha. Tem aqui, vamos lá, coloca o próximo áudio aí, só antes tem aqui, o Marcos, né, muito bom o programa, a Solange, programa maravilhoso, opa, fechei aqui, programa maravilhoso e edificante. Em defesa da fé, gostaria de saber se a Ju tem cursos sobre esses assuntos. Não falo sobre imersão, mas sobre um curso mesmo. Tem, Ju? Nós teremos muito em breve. Tá. Estamos trabalhando nisso. Tá. O Victor, Eric, assunto muito interessante, parabéns a todos. Tem mais aqui, o Leonardo, ótimo programa. É escasso esses assuntos dentro das igrejas. O Marcos Antônio, programa maravilhoso, tal, legal. Vamos lá, mais um ouvinte ao vivo, solta aí. Bom dia, pastor César Cavalcante, bom dia, Ju Mendes e todos que fazem parte da Rádio Unidade FM. Aqui quem fala é José Carlos, falo da cidade de Itabi, Sergipe, e gostaria de saber se o cristão, ele deve namorar um curto período de tempo, com medo de fornicar e casar logo, ou se ele deve namorar um período longo para conhecer melhor a pessoa, porque muitos falam que tem que casar logo para não fornicar. E aí? Gostaria de saber. Pergunta boa demais essa aí. Primeiro porque, assim, eu tenho um total domínio do meu corpo. Eu preciso controlar isso. Namoro, ele tem a seguinte finalidade: investigar. Você vai investigar os defeitos daquela pessoa, se você tá disposto a lidar com aqueles defeitos, investigar o passado, a família, ver se vocês são compatíveis. Essa é a finalidade do namoro. E você não tem como descobrir isso em 2, 3 meses, não tem como. Uma pessoa ela pode até sustentar uma máscara ali por 2, 3 meses, mas ela não consegue sustentar, por exemplo, por 1 ano. Eu não diria que tem um tempo determinado, mas eu diria que rápido demais é perigoso demais, porque você pode não cair no pecado da fornicação, mas vai acabar caindo na destruição de uma família, que eu acredito que é um problema geracional. Você tá apostando a vida, né? Exatamente. Você tá jogando com a tua vida, então com o teu futuro, com a construção, com os sonhos, com tudo. Então não é a pessoa casa em 2 meses. Não, e tem muitos cristãos que conhecem, namoram, noiva e casa em 2 meses, 3 meses, muitos mesmo. E divorciam em 1 ano, divorciam em 2 anos. Então, assim, meu medo era que eu casei logo pra não fornicar. Até tu não tem controle desse Agora corpo, também tem o cara que quer namorar 7 anos, né? Não, aí ele tá de brincadeira, né? Ela não tem compromisso com ele nem com a mulher. Você tá namorando quanto tempo? 6 anos? Pelo sangue do canto. Aí não vai aguardar 6 anos, eu até desconfio. 6 anos. Que conversa é essa? Tá enrolando a mulher tem que já entrar com... Tem que ter um prazo. Eu acho que um namoro ali de 1 ano, ele é um namoro... Tem um tempo suficiente. Tem alguns que vão precisar de mais do que isso, mas eu acredito que pelo menos 1 ano ali você conhecendo uma pessoa nos tempos de hoje. Não digo isso antes, pastor, porque antigamente tem gente que fala assim: não, mas eu conheci meu marido, em 1 mês a gente casou e tá maravilhoso. Mas nós estamos falando de um período que divórcio não era comum como é hoje. Isso é uma exceção, né? Você namorou quanto tempo, Ju? Eu namorei 2 anos. 2 anos. Não, namorei 1 ano, noivei 1 ano e casei. Então, ao todo, 2 anos entre namoro e noivado. Exatamente. E eu vou contar um detalhe. Quando eu comecei a namorar com o Dio, isso aqui é importante falar, porque tem gente que acha que não tem como controlar dentro de relacionamento. Parece até que tá vivendo em chamas, né? Quando eu namorava com o Dio, eu tinha me afastado, eu nasci no Evangelho. Afastei durante um período de 5 anos. Nesse período de 5 anos, eu comecei a namorar com meu marido. E aí a gente voltou. Mas ele não era da igreja? Nós dois estávamos no mundo nesse período. Aí a gente se conheceu. Mas ele também já era crente antes? Não, ele conheceu a partir de mim. Então eu volto, ele volta junto comigo. Ele volta. Você volta, ele vem. Aí ele vem. Então, assim, no mundo, como a gente estava no mundo, a gente tinha uma vida
vida intimamente ativa. Aí quando eu vou pra igreja, eu falo o seguinte pra ele: bem, agora a gente tem um desafio aí, eu vou te explicar. Abre tua Bíblia. Aí comecei a pregar pra ele. Abre a tua Bíblia no livro. E expliquei pra ele por que o sexo foi reservado pra dentro do casamento, e agora que a gente tá em Cristo, a gente tinha que mudar a nossa vida. Eu achei que ia ter um discurso, ele fez: tá bom. Eu, tá bom o quê? Ele, tá, tudo bem, você entendeu o que eu falei? Você não vai nem questionar? Já era, então ele só parou, fez, não é pecado? Ele fez, então pronto. Eu fiz, esse é o rapaz que eu vou casar. Porque se ele consegue resistir a mim, que sou a pessoa que ele ama, até o dia do casamento, ele vai conseguir resistir no casamento a uma mulher que possa atraí-lo. Porque entenda, um homem que ele num namoro, que é cristão, não tá respeitando a fé nem a dele, nem a da pessoa, que me garante que dentro do casamento, esse crente também não vai cometer algum pecado da mesma natureza de imoralidade sexual. Então é uma oportunidade de ver o nível de autocontrole que aquele homem tem. Porque o homem que ele consegue controlar-se sexualmente, ele consegue controlar qualquer outra área. E isso é importante ver no namoro. Ali a gente ficou, desde que voltou pra Jesus, até o dia do casamento, sem ter nenhum contato íntimo. Até o dia do casamento. Então é completamente possível, não só pra quem nunca teve, mas pra quem também já tinha uma vida sexualmente ativa, desde que a pessoa, ela alimente o seu espírito. Até mesmo porque você resistir à carne é por meio de um espírito fortalecido. Toma na sua cara, Paquita aí. Então vamos lá, próximo, tem aí mais um. E a paz do Senhor. Eu queria fazer uma pergunta. Tem uma situação que acontece. O homem traiu uma mulher, né? É muito alto, baixa. Ele se arrependeu e quer restaurar o casamento dele. E a mulher fala que odeia ele, por causa da traição, né? Odeia ele e não tem mais volta. Só que quando os dois estão juntos, pessoalmente, conversando, a atitude dela não demonstra que ela odeia ele. Mas quando vai falar pelo WhatsApp, ela fala palavras que machucam e fala que odeia ele, que não tem mais esperança. Nessa situação, tem algum conselho para a restauração do casamento? Ela não odeia ele, ela odeia o que ele fez com ela. Ela odeia o que ele fez ela se sentir, entende? Ela odeia o que ele gerou de resultado no relacionamento. Porque uma pessoa, ela não ama um dia e acorda no outro dia odiando. Ela odeia isso, a situação. Se existe restauração, eu até aconselharia, principalmente se for recente, que eles se dessem a oportunidade de viver um período de reconstrução com auxílio. Normalmente as pessoas querem restaurar o casamento por conta própria, mas o mesmo conhecimento que levou até o fim é aquele que vai te limitar de ir adiante. Então você vai precisar de instrução, de uma terapia de casais, retiro de casais, tem auxiliado muito em casais nesse sentido. Se eu fosse ele, né, o que eu iria aconselhar? Me dê uma única oportunidade. Você vai fazer o seguinte: nós vamos em um retiro de casais determinado, um retiro que seja também reconhecido, porque existem retiros de casais, que eu vou dizer o seguinte: ele não tem a finalidade que um retiro deveria ter. É mais um culto do que propriamente um retiro. E a gente precisa entender que culto é culto, retiro é retiro. O objetivo do retiro é restaurar, consertar, orientar aquele casamento. Então, um retiro que possa auxiliar nisso. Vamos dar essa oportunidade. Se você vê depois disso que não teve jeito, então a gente pode seguir, eu vou respeitar a sua decisão, que é um direito seu, e não vou mais insistir nisso. Talvez o que ela precise é só de uma instrução, alguém que mostre que é possível. Porque não me parece, pelo menos rasamente pelo que você instruiu, que ela o odeie. Né? Se pessoalmente ela treme, é porque ela tá vendo a pessoa que ela ama. Ela odeia a situação e como ele fez ela se sentir. Eu aconselharia por aí, busquem ajuda urgentemente, pede pra ele apostar todas as fichas, vamos fazer isso aqui, se não der jeito, pronto, eu te respeito, não te procuro mais, a gente encerra aqui. Mas vamos pelo menos tentar, porque aí dessa forma a gente deu pelo menos uma oportunidade para o relacionamento. E um detalhe: se ele quiser reconquistá-la, ele vai ter que provar que é digno de confiança. Um exemplo disso é ele demonstrar acessibilidade, mostrar, olha aqui, eu já fiz isso, encerrei, terminei, bloqueei, porque tem gente que trai e ainda quer manter contato. Não, porque uma alma quer manter contato, tem que ser ousado, né? Quer manter contato com ele. Vai manter contato com o outro. Exatamente, não tem negócio de manter, encerrar, finalizar, pedir perdão, vai ter que trabalhar. A pessoa cometeu um erro muito grande, então ela vai ter que trabalhar bastante pra recuperar. Eu acho que vale a pena apostar todas as fichas pra recuperar um relacionamento, a não ser que, obviamente, ela não aceite, mas nesse sentido eu acho que vale a pena ele tentar pelo menos isso, com ajuda, obviamente. Bom, eu tô olhando aqui no relógio, já temos que ir encerrando, né? Mas eu vou fazer outra pergunta. Você falou sobre esse assunto agora. E o casal que ou a mulher fica trazendo mulher pra dentro de casa, ou o marido fica trazendo os caras pra dentro de casa? E aí depois dá ruim. E sempre dá ruim. Exatamente. Sempre dá ruim. Eu costumo dizer isso. A sua casa, ela é um ambiente que precisa ser protegido. Casa de mulher casada tá cheia de amiga, sabe? Até porque eu não sei quem é que consegue ter tanto amigo assim depois de uma certa idade. A gente tem. Vai ficar dentro de casa. Adolescente eu até entendo, mas você tem um culpado, tem suas coisas que enchendo casa. Mulher que leva amiga pra dormir dentro de casa, homem que fica enchendo a casa de homem. Eu acho que precisa ter um limite, um respeito com a sua casa e uma proteção. Não é todo mundo que vai entrar na minha casa. Eu preciso ter um filtro de quem eu vou trazer. Eu posso ter amigas, eu saio, eu tomo um café com elas e volto pra minha casa. Mas ficar ali dentro. Amor, leva ali minha amiga de volta pra casa, olha que perigo. Recentemente teve um caso, não tão recente, teve um caso de uma mulher que ela tava com uma amiga, a amiga estava passando por um resguardo e queria ficar na casa dela, pra ela poder ajudá-la. Só que essa mulher trabalhava. Então ela trouxe a amiga pra dentro de casa, pra amiga passar um resguardo que seria aproximadamente 2 meses. Meu Deus. E quando ela saía pra trabalhar, ainda Isso não era... sim, um resguardo, 2 meses. Exatamente. E quando ela saía pra trabalhar, ela saía antes do marido. O marido saía mais ou menos 2 horas depois, por causa do horário de trabalho. O resultado final é que essa mulher se recuperou, ela foi bem cuidada pela esposa, se recuperou tão bem que foi embora e levou o marido junto. Se recuperou mesmo. Mesmo, assim, e levou o marido junto e foi... Então tem coisa que a gente precisa ser mais... ter mais prudente bom senso. A serpente. Vai, exatamente.